Estou de volta do nosso momento de interatividade e vamos lá. A resposta da nossa interatividade. As classes sociais básicas do capitalismo são burguesia, a classe dos comerciantes que se formou a partir do século XVI, e o proletariado, que é uma nova classe que se forma a partir do século XVIII. Essas serão as duas classes sociais básicas da sociedade moderna. Então, vamos avançando, né? Então, a partir de agora, eu passo a discutir um pouco algumas teorias, né? Como explicar esse mundo moderno, industrial, urbano, portador de contradições, né? De uma classe burguesa com poder econômico e a formação de uma vasta multidão de trabalhadores empobrecidos nas áreas urbanas, né? Então, eu vou discutir o positivismo. O positivismo foi uma corrente teórica, uma teoria explicativa sobre essa sociedade moderna. Então, o positivismo, ele foi influenciado pelo darwinismo social, que era uma crença que se existia no século XVIII, de que todas as sociedades evoluiriam no mesmo sentido, ou seja, havia uma linha de desenvolvimento, né, e as sociedades europeias eram as mais desenvolvidas, particularmente a França e a Inglaterra. Os outros países um dia chegariam ao seu nível de desenvolvimento, essa era uma forte crença daquele período. A outra influência foi o organicismo, que concebe a sociedade como um organismo constituído de partes integradas e coesas que funcionam harmonicamente. Então, o organicismo, ele foi se desenvolveu a partir da medicina, o grande desenvolvimento da medicina no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, conduziu a uma percepção de que o nosso corpo ele é todo ordenado. O bom funcionamento do organismo implica que o organismo inteiro esteja saudável, ou seja, não existe um corpo um pouco doente. Quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente. E o organicismo concebe a sociedade como um grande corpo, onde cada um de nós tem uma função específica, tem um papel a desempenhar, e que o bom funcionamento depende de cada um cumprir a sua função. Então, vamos avançar um pouco. O principal autor dessa teoria foi o Émile Durkheim. Ele viveu no século XIX e ele tinha uma preocupação em buscar a ordem social, ou seja, como ordenar essa sociedade moderna, essa sociedade capitalista, urbana e desigual. Como fazer com que a sociedade funcione harmonicamente bem, né? Ele acreditava que os grandes problemas sociais da sua época não eram de natureza econômica, mas de natureza moral. Olha o argumento dele. Ele diz assim: os homens romperam com a moral religiosa em nome da ciência e não colocaram nada no lugar. O capitalismo visa o lucro. A competitividade, o individualismo. Então, estava faltando ao homem uma base moral. Bom, como ele concebe a relação indivíduo-sociedade? Ele diz o seguinte: quando nascemos, nós encontramos uma sociedade pronta e acabada, com valores, com regras, com maneiras determinadas de se comportar, de sentir as coisas, de curtir a vida, enfim, né? Cada um de nós, quando chega ao mundo, encontra um mundo constituído e cabe a cada um de nós seguir essa linha determinada previamente. Então, a sociedade ela acaba agindo de uma forma impositiva. Quem não age de acordo com os padrões sociais acaba sendo excluído socialmente, né? Então, ele vai dizer o seguinte: o que é importante compreender na sociedade moderna? São os fatos sociais. E o que são os fatos sociais? São todos os fatos que são exteriores ao indivíduo. Ou seja, o que é um fato exterior? É aquele que ocorre independente da nossa vontade. Não é porque eu quis, é porque aconteceu independente da minha ação, tá? São coercitivos, tá? Ou seja, exercem pressão sobre o nosso comportamento. Não tem jeito de você fugir daquele padrão de comportamento.
e há uma generalidade, ou seja, atingem considerável parcela da população, são fatos de natureza coletiva. Então, vamos lá para exemplificar, para ficar mais claro isso. O desemprego é um fato social? É. Por quê? Em primeiro lugar, ele é exterior, ele não foi criado por mim nem por você, ele é criado socialmente. Ele é coercitivo, porque modela o comportamento de toda a sociedade. E é geral, atinge uma parte considerável da sociedade. Vamos pegar um outro exemplo? Você seria capaz de formular outro? Então, vou pegar mais um. As eleições. Tá? É exterior, não foi eu individualmente que criei, nem você, mas ela existe socialmente, cabe a cada um de nós votar, cumprir as obrigações civis. É coercitivo, nós temos obrigações. E é geral, atinge todos os cidadãos. Então, são esses os fatos sociais, são sobre esses fatos que nós devemos nos debruçar, ou seja, são sobre esses fatos que devemos estudar, tentar compreender esse tipo de fenômeno que atinge a sociedade. Tá? Então, ele afirma o seguinte: os fatos sociais podem ser normais quando desempenham alguma função importante para a adaptação e evolução da sociedade, como eleição. Então, eleição é um exemplo clássico, né? Em um determinado momento, todos nós nos voltamos para discutir os problemas sociais, as prioridades, quem tem melhores condições de governar, toda a sociedade discute, reflete, quem tem as melhores propostas, elegemos e tudo volta à normalidade. É importante para que a sociedade reflita sobre os rumos da sociedade naquele momento, né? Agora, os fatos sociais, eles podem ser patológicos também, ou seja, são aqueles que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social. É quando as instituições não têm controle. Tá? É o caso da criminalidade nas grandes cidades, no tráfico de drogas, enfim, em todo o movimento da criminalidade. As instituições sociais, o Estado, o governo, perdem o controle da situação. Então, estamos diante aí de um fato social patológico. O Durkheim, ele diz assim, olha, nós precisamos compreender que existe algo que é a consciência coletiva, é uma consciência que se coloca acima das nossas consciências individuais. Não é o que o indivíduo pensa, é o que a sociedade pensa, é uma média do pensamento da sociedade. E essa média do pensamento social se manifesta com regras fortes e estabelecidas, que definem o que a sociedade considera imoral, reprovável ou criminoso. Tá? Então, essa consciência coletiva, ela determina o nosso modo de pensar, né? O que se considera como reprovável ou não dentro da estrutura social, né? Outro conceito importante do Durkheim é o de solidariedade mecânica. Ele diz assim, olha, numa sociedade dos padrões agrícolas, né, no mundo rural, as pessoas se unem a partir de semelhança na religião, na tradição, no sentimento, porque todos sabem fazer o mesmo trabalho, todo mundo trabalha coletivamente, eu trabalho na agricultura, cuidado dos animais. Então, o que une as pessoas? Não é a especialidade no trabalho, mas a semelhança religiosa, familiar, laços de sentimento, né? E ele diz que existe uma outra solidariedade, que é dessa sociedade urbana industrial, que é a sociedade orgânica, tá? Que é a união das pessoas a partir da interdependência que se cria para realizar uma atividade social. Ou seja, na sociedade urbana e industrial, cada um de nós depende um do outro para realizar o seu trabalho. Nós criamos relações de interdependência e a união social, ela deve se dar porque cada um tem uma especialidade no trabalho. Tá? Então, o Durkheim é um autor que vai considerar a solidariedade orgânica como sendo superior, segundo essa perspectiva, né? Nós constituímos na sociedade urbana, industrial, capitalista, um modelo mais adequado de se viver, porque nós criamos uma relação de interdependência na medida em que o trabalho foi especializado, cada um se dedica a uma pequena parte do trabalho,
né? E dependemos todos do trabalho, dependendo do trabalho um dos outros, né? Então, isso seria uma forma de organização superior, né? Bom, então, como eu afirmei, a solidariedade orgânica ela é superior, né? E ele afirmava que o progresso desencadeado pelo capitalismo, ele iria aumentar a solidariedade orgânica, a ponto de chegar a um momento em que a sociedade não teria mais conflitos e problemas sociais, tá? Porque cada um estaria cumprindo a sua função, né? Todos os homens, todos os membros da sociedade, sabendo qual que é o seu papel, o que deve fazer no seu trabalho, na sua vida, tá? Cada um desempenhando a sua função, a sociedade funcionaria harmonicamente bem. Bom, então, nessa concepção, a sociedade moderna é uma sociedade perfeita, mas falta aos homens uma base moral, né? Então, ele afirma o seguinte, que é necessário apenas conhecer os problemas sociais e buscar uma solução científica para eles, tá? Então, para ele, o papel das ciências sociais é compreender sobre uma perspectiva científica esses problemas sociais e, a partir daí, buscar uma solução com base na ciência, né? E sobre a questão moral, ele afirma o seguinte, se falta aos homens modernos uma base moral, nós temos que estabelecer a religião. As igrejas desempenhariam um papel importante na formação moral dos indivíduos, né? Já que o capitalismo, por si só, ele não tem moral, ele é individualista, ele busca o lucro, a competitividade. Então, a religião, ela desempenharia um papel social, tá? De formar o homem moralmente, né? Então, ele diz assim, a sociedade que nós vivenciamos, ela é boa. A sociedade capitalista ela é moderna, basta apenas curar essas doenças, ou seja, algumas inconformidades para o seu funcionamento. Então, vamos para o nosso próximo slide, que é o momento de interatividade. Assinale abaixo qual das alternativas corresponde à ideia de Emile Durkheim sobre a divisão do trabalho. Uma das consequências da divisão do trabalho é a alienação do trabalhador. B. A divisão do trabalho não leva ao bom funcionamento da sociedade, pois não temos uma sociedade organizada em torno de valores morais. C. A divisão do trabalho gera exclusivamente o aumento da produtividade. D. A divisão do trabalho não leva aos conflitos sociais e torna possível a união e a solidariedade. E. Concordava com os socialistas que davam importância para o aspecto econômico da divisão do trabalho. Daqui a pouco a gente volta.